Olha, já chegou outra. A prosperidade de microfones aqui, que coisa boa. Que maravilha. Então, toma aí teu lugar. Vamos agora para um momento da palavra. Encerrando esse tema sobre família nesse livro. Assim, eu já queria que você abrisse comigo. Vamos dizer assim, e a seculação da família. Quantos já viram sobre isso? Você tem uma expectativa muito grande, familiares nossos que ainda não conhecem Jesus Cristo, por ele, conhecendo a palavra, trazendo algum tipo de exemplo. E a nossa expectativa, obviamente, é o eterno de cada uma dessas pessoas. E eu percebo que isso tem trazido para algumas pessoas uma certa angústia quando acontece de algum familiar falecer e não ter feito essa decisão por Cristo. Eu já vi um conhecido meu, certa vez, entendo essa expressão, meio que entrar em parafuso, porque ele disse: eu orei tanto, eu falei tanto, mas infelizmente essa pessoa partiu e não fez essa decisão por Cristo. Primeiro, nós não somos oniscientes e nós não estamos em todos os momentos daquela pessoa, aos 48 minutos do segundo tempo, antes daquela pessoa partir. Ninguém sabe. A gente não sabe o que é que se passou na mente daquela pessoa, o que é que se passou no coração dela, o que é que tinha como semente lá. E é possível, gente, porque muita gente, nas últimas, Jesus diz assim: os últimos serão os primeiros. A gente não sabe se essa pessoa, antes de partir, tinha alguma semente lá no coração dela e ela tomou essa decisão por Cristo. Então, primeiramente, a gente precisa se desencanar disso, e nunca questionar a eficácia da palavra de Deus. Então, abre comigo aí, Atos 16:31, diz o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Diga assim comigo: tu e a tua casa. Quando a gente lê esse versículo isoladamente, dá a impressão de que, bem, existe uma promessa de salvação para a família. Quando a gente lê aqui, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu, mas não para apenas em mim, mas em toda a casa. Então, isso implica dizer que estamos embaixo de uma promessa de salvação. Mas nós vamos ver o que é que a Escritura nos fala acerca disso. E aonde é que esse versículo, qual é o contexto aonde esse versículo se encontra? Ora, nós sabemos que na Antiga Aliança existem promessas que estão relacionadas a uma extensão daquilo que Deus derramou para cada um de nós. Vai lá comigo em Gênesis 12:3. Falando acerca de Abraão, olha o que Deus promete. Gênesis, capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte, e óbvio isso faz parte do escopo bem maior da promessa, mas eu vou pegar só esse trecho aqui. Diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ok? Então não era apenas na pessoa de Abraão, mas nós vemos que existe uma extensão para toda a família. Então Deus, quando enxerga a terra, vamos pensar no desrespeito à criação. Deus cria todas as coisas, céus e terra, luminares, enfim, todos os astros, e aí ele faz um jardim maravilhoso, coloca o homem, animais, tudo, diz domínio sobre tudo. E do homem ele cria a mulher. Então ali nós vemos essa coroa, vamos dizer assim, da criação de Deus, está relacionado com família. Sim, Deus quando olha para nós, Deus quando olha para a sua criação no que diz respeito à humanidade, ele enxerga família, ele enxerga coletividade. Deus nunca enxerga individualismo. Apesar de que cada um de nós vamos prestar contas, a Bíblia diz de si mesmo. Eu não vou prestar contas pela minha esposa, ela não vai prestar contas por mim. A gente sabe que a salvação ela é individual
e a gente sabe que a prestação de contas também. Mas isso não nos dá o direito de vivermos isolados. Amém. Então Deus, quando olha para nós, Ele tem essa noção de continuidade. Por quê? Porque Ele nos enxerga como uma semente. Falando acerca de Jesus, nós vemos essa terminologia, Paulo usa isso, né? Se a semente não morrer. Né? Então Jesus morreu para que uma nova vida fosse produzida em cada um de nós. Quando nós lemos no início de Mateus a genealogia, nós vemos Jesus iniciando em Abraão e ele finalizando em Cristo. Então esse é o sentido da semente. Né? Deus, quando olha para nós, ou se a gente pudesse olhar na perspectiva divina, se eu tivesse uma semente aqui na minha mão, talvez de uma forma natural eu dissesse assim, aqui tem uma semente. Mas se eu fosse um pouco além, eu poderia dizer, não, na verdade aqui tem uma árvore, que ela dá frutos. Esses frutos, eles produzem sementes, que se transformam em árvores, e dão frutos. Você entende que é uma noção de continuidade? Por isso que Deus, quando olha para a sua criação, Ele enxerga famílias. Ele não disse, Abraão, em você, toda a descendência apenas será abençoada, mas todas as famílias, porque Deus tem essa noção de continuidade. Quando o diabo olha para a humanidade e ele tenta deturpar, dizendo que vamos ressignificar o conceito de família, tanto faz. Tem gente que está casando com árvore, tem gente que está casando com boneco, tem todo tipo de presépio na internet, se você olhar a esse respeito. Mas quando a gente vê, vou nem chegar nessa parte de objetos. Se um homem decide viver, como o mundo está falando aí, com outro homem, a mulher decide viver com outra mulher, qual é o senso de continuidade que existe? Vamos brincar um pouco. Se Deus tivesse criado Adão e Ivo, seria a Bíblia mais curta que existiria, né? Porque Deus criou Adão e Ivo. Os dois viveram juntos lá no jardim, cresceram, viveram, envelheceram, morreram. Acabou. A Bíblia acabava em Gênesis mesmo. Porque não teria nenhum tipo de noção de continuidade. Então, isso é uma ideia satânica. Por quê? Porque aonde está a bênção geracional nisso? Nesse conceito mundano? Não existe. Então, só é possível essa bênção geracional por meio de famílias. Por meio de continuidades geracionais. Cristo veio dessa forma. Começou em Abraão. Mas a genealogia, a gente vê que vai até Cristo. E assim se estende. Se você for comigo ainda em Gênesis 7:1, falando de um simbolismo da salvação, diz o seguinte, Gênesis 7:1, pela fidelidade de Noé, sua esposa, filhos e nora foram salvos do dilúvio na arca. Então, quando Deus, naquele conceito todo que iria derrubar juízo sobre a terra, Ele traz essa instrução sobre Noé, para construir uma arca, colocar todos os animais puros, né, em casais ali. Mas Noé e a sua família vão juntos. Então a gente vê nesse simbolismo aí da salvação que existe também a família envolvida ali. A família está junto ali. Se a gente for um pouco... E aí é um leque gigante, se a gente fosse ler vários versículos que estão relacionados a isso. Mas eu estou só introduzindo até a gente voltar para esse texto de Atos e ver esse contexto. Vai comigo, Atos 2:39, dia de Pentecostes. Quando Pedro prega no Novo Testamento lá, né, ele reafirma essa lógica aí da aliança, Atos 2:39. Diz assim, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Okay? Obviamente, no início de Atos, nós sabemos que o cristianismo ele é originalmente judeu. Os historiadores diziam, consideravam, o cristianismo era considerado uma seita judaica no início, porque ele era constituído originalmente de judeus. E a gente sabe que, nessa expressão que ele usa aqui, a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, não necessariamente ele está falando de família, mas ele está falando de um povo que Deus escolheu
para ser o seu representante na terra. São os judeus, ok? Chegou outro. Olha, tá vendo? São muitos. Chega. Então, quando ele fala aqui a vossos filhos, ele não está falando exatamente sobre famílias específicas, mas sobre os judeus e os filhos dele, ou essa continuidade geracional dessa nação. E a todos os que estão longe, dispersos, enfim, poderia se simbolizar também os gentios, ok? Então, nós vemos todo esse contexto no que diz respeito à aliança de Deus, à bênção de Deus, à extensão geracional que está relacionado a isso. Olha Coríntios. Alô? Chegou. 1 Coríntios 7,14. Abre comigo lá. Nós estamos na escola da Unical, amém? Amém. Estamos estudando a palavra. 1 Coríntios 7,14. Oi? Paulo abordando um contexto aí acerca de... Oi? Cadê? Só 1, 2, 3, testando. E falando sobre cônjuges que estão casados com maridos descrentes, dentro desse contexto aí, a influência espiritual que existe relacionada a isso. Está uma frequência aí que ele está indo e voltando. Pegando alguma frequência do micro-ondas. Tem alguém com o micro-ondas ligado? Então vamos lá. 1 Coríntios 7,14 diz assim: porque o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então está falando aqui do respeito ao cristão, a influência que ele tem. Menino, veio outra agora. Rapaz, fala, João. Então aqui está falando dessa influência mesmo do cristão diante daquele que não conhece Cristo, ou do descrente. E que eles têm essa influência no que diz respeito à santificação. Porque ele vive uma vida pura, ele vive uma vida santificada, e de fato ele influencia a outra pessoa. Não só dentro da família, seja no ambiente de trabalho, seja numa escola, seja onde for. A nossa vida é uma carta viva para o mundo. Amém? Amém? Então é possível, como alguns autores já disseram por aí, é possível que pessoas nunca leiam a Bíblia, mas com certeza nós talvez seremos a única Bíblia que o não crente vai ler. E infelizmente tem muitas pessoas que não se aproximam do Evangelho por causa de mau comportamento. Isso às vezes acontece dentro da família. Precisamos lembrar que Jesus, alguns irmãos não criam nele. Naquilo que ele pregava, naquilo que ele falava, vieram a crer posteriormente. Como Tiago, por exemplo, o irmão de Jesus, só veio crer nele depois da ressurreição. É isso que a Bíblia nos sugere. Okay? Então, precisamos ver Jesus, por exemplo, que na sua cidade, na sua localidade, na sua terra natal, a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres. E ele mesmo faz essa afirmação. Não existe profeta sem honra, senão em sua própria casa. A familiaridade, ela pode atrapalhar a coisa, esse processo da salvação. Essa familiaridade. E aí é interessante que quando nós vemos o cego diante de Jesus, Jesus se aproxima, pergunta o que é que ele quer e diz assim: Senhor, se queres, tu podes fazer com que ele veja. Se queres, tu podes. Ele não sabia se Jesus queria, ele não conhecia a vontade, mas ele tinha uma certeza: tu podes, se queres. Mas é interessante que Jesus, a Bíblia diz que ele não pôde, não diz que ele não queria fazer na terra natal, ele diz que ele não pôde. Um ambiente de incredulidade anula o poder de Deus. Isso às vezes acontece dentro da própria casa, anulando a eficácia da palavra, a eficácia da semente, aquilo que ela poderia produzir. Ok? Então, olha
Olha para uma pessoa próxima aí e diga assim: não atrapalhe a eficácia da palavra. Só depende de cada um de nós sermos guardiões. Num ambiente familiar nós não podemos atrapalhar. Porque pode acontecer, gente, de alguém que já está no evangelho há muito tempo e vê, sei lá, um irmão, um primo, alguém da família que está no mundão, chega embriagado, às vezes em casa, ou algo do tipo, já começa, seu endemoniado! Como é que se prega a palavra para um não crente, já chamando de primeiro de endemoniado? Fica complicado isso. Então, às vezes, nesse ambiente de familiaridade, né, vem muito mais atrapalho, né, do que favorecimento para que a palavra seja pregada. E aí é onde a gente precisa encontrar esse equilíbrio mesmo. Mas precisamos entender que Ezequiel 18:20. Vai comigo lá. Para Ezequiel 18:20. Diz o seguinte. Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai dos filhos. Enfim, nós vemos um contexto aí e uma afirmação de que a alma que pecar, essa morrerá. Mostrando a individualização, certo? Tanto do juízo quanto da salvação. Então, cada um realmente responde por si. Nós temos uma responsabilidade no que diz respeito ao seio familiar, com relação à influência, com relação a conquistar aquela pessoa, a ganhar aquela pessoa, a cobrir ela de oração, a dar bom testemunho e não atrapalhar a eficácia do que a palavra pode fazer na nossa família. Veja 1 Coríntios 7,16. E um questionamento interessante. 1 Coríntios 7 fala acerca de casamento. 1 Coríntios 7,16 diz assim: pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? E aí? Ou, como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E aí? Como é que a gente sabe? Não há garantias na palavra. A garantia está na pregação do Evangelho. Porque aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Isso não tira de nós a responsabilidade da oração. Amém? Não tira de nós. Mas aprove a Deus salvará o mundo pela loucura da pregação. As pessoas serão salvas pela pregação da palavra. Não é pela oração. A oração vai ajudar. A oração vai quebrar jugos. A oração vai tirar escamas dos olhos. Mas, mesmo assim, aquela pessoa vai precisar ouvir a palavra. Por quê? Porque a pregação vem, a fé vem pelo ouvir o quê? Não tem outra forma. A fé não vem pela oração. Ninguém ora para que o outro tenha fé. Jesus, aumenta-nos a nossa fé. Lembra essa pergunta? A gente não ora para que a fé de alguém aumente. Não faz sentido. A fé vem pelo ouvir. Tem que ouvir. Aquela pessoa precisa ouvir a palavra. Mesmo que a gente cumpra a vida dela em oração, se colocando na brecha, né, fazendo com que os livramentos venham sobre a vida daquela pessoa e ela não fique vulnerável aos ataques de Satanás. Mas ainda precisa da pregação. Agora vamos voltar para o texto de Atos. Atos 16, para a gente entender aquele contexto. Diz assim, se você ler no seu aplicativo, se tiver aquele subtítulo, vai ter Paulo e Silas na prisão. Né? Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Olha,
Está vendo o que ela estava dizendo? Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. Agora, vamos pensar o seguinte: aquela mulher estava lá, muito provavelmente durante muitos anos, porque dizia que ela dava lucro para você. Dava. Oi? Som? Eita. Aí vai do gogó mesmo. Então vocês estão me ouvindo? Oi. Vamos voltar ao convencional. Às vezes quando o digital não dá certo, a gente volta para o convencional. Sempre dá certo. Voltar para o feijão do arroz. Feijão e arroz. Tecnologia é uma benção, mas às vezes é melhor voltar para o anterior. Vamos lá. E disse que dava muito lucro aos seus senhores. Então, parece que era boa em adivinhar essa mulher. Adivinhava bem. E ela era conhecida naquela região, porque dava lucro. Então muita gente estava disposta a pagar por aquilo que ela falava. Então diz que Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, diante de todas as pessoas das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Vamos imaginar o carcereiro recebendo esses dois aqui. Esse carcereiro conhecia, era da cidade, era da região, conhecia que essa mulher que dava lucro aos seus senhores, adivinhava tudo, o povo pagava por aquilo, e essa mulher era poderosa, porque ela acertava muitas das coisas. Acertou até quem era Paulo e Silas, o que é que eles estavam fazendo. Então, na visão daquele carcereiro, essa mulher era poderosa. Só que apareceram dois que expulsaram o poder que tinha sobre essa mulher. Agora imagine a cabeça desse carcereiro. Meu amigo, essa mulher é poderosa. Esses dois aparecem e tira o poder que tinha nela. Quem são esses dois? Vamos pensar pela cabeça dele. Esse homem estava apavorado. Vou ter que guardar essas duas figuras aqui. Sobrou para mim ter que guardar esses dois aqui. Tanto carcereiro nessa prisão, jogado na minha mão. Vamos lá. Dando continuidade, 24. Este, recebendo tal ordem, ele recebeu uma ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Acho que ele disse: vou prender logo os pés deles, só se eles não fogem, não inventam nada aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Estavam cantando alto, igual aquela vizinha que canta no banheiro. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu... até o som. Sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha lá. O carcereiro já estava com medo desses dois homens que chegaram. Aí de meia-noite, eles, cheios de chagas, levaram açoite, costa até altas horas, deveriam estar chorando, se lamentando, eles estavam cantando, louvando, em voz alta. Aí diz que a prisão começa a tremer, terremoto. E todas as cadeias dos presos, todas, se desfizeram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere,
puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, estava escuro, entrou precipitadamente e trêmulo, morrendo de medo, trêmulo, prostrou-se diante daquele que tirou o poder daquela mulher que adivinhava, aquela mulher poderosa da cidade. Prostrou-se diante deles. Que são esses dois? Não eram presos? Um carcereiro que se prostra diante de um preso, que nem armado está. Estava morrendo de medo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora da prisão, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha a pergunta que ele faz. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Paulo não estava pregando só para o carcereiro. Você entende que no finalzinho da história aqui, a família estava junto? Amém. Agora vamos pensar o seguinte: esses dias, há uns anos atrás, tem um colega de trabalho que o pai dele é mestre de obra, estava numa escola aqui da cidade, fazendo uma obra numa quadra, e aconteceu um acidente lá, uma treliça caiu, né, e acabou, né, trazendo a óbito uma pessoa que estava, um dos trabalhadores lá da obra. E esse meu colega de trabalho, sabendo que o pai dele era mestre de obra, e estava nesse lugar, quando ele soube da notícia do acidente, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Correr para o lugar. Ele pegou a moto dele e ele correu desesperadamente para lá, porque ele sabia que o pai dele estava lá. E infelizmente, a única vítima no local foi justamente o pai dele. Infelizmente. O que é que eu estou querendo dizer para você? Quando ele recebeu a notícia e ele sabia que o pai estava lá, a primeira reação que ele fez foi correr para o lugar. Vamos pensar nessa perspectiva aqui. Teve um terremoto, abalou toda a prisão, abriram-se as cadeias, os portões, tudo. Imagina a família desse carcereiro. Rapaz, teve um terremoto, caiu tudo lá na cadeia. Papai está trabalhando, vamos imaginar dessa forma, vamos correr para lá, vamos ver o que é que aconteceu. Por isso que no finalzinho aparece a família. Todo mundo junto querendo saber o que é que aconteceu. Será que ele está vivo? Será que ele está machucado? O que é que aconteceu com ele? A família correu para lá. Por isso que Paulo falou: será salvo tu e tua casa. E tanto que pregou a palavra para o carcereiro e a todos os de sua casa, porque todos estavam juntos. Não quer dizer que se eu pregar para ele, a família vai ser salva, não. É porque estava todo mundo junto ali, naquele bolo, no miolo, no final, depois do terremoto que aconteceu. Tanto que a pregação veio para todos. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado. E todos os seus. Amém. Por quê? Porque ouviram a palavra. Então não é automático. Eu recebo a palavra, então a minha família vai ser salva. Não é automático. Porque existe uma responsabilidade na pregação do evangelho para cada um. De ouvir, porque a salvação vem, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Isso. Então tem que pregar a palavra. Amém. Então cabe a nós a responsabilidade de carregar essa palavra de Deus para os nossos familiares. No dia a dia, porque a gente está lá sempre. 24 horas, junto, com as nossas ações, muitas vezes pregando, influenciando, seja positivamente ou seja negativamente. A gente vai estar lá o tempo todo. Então cabe a nós não atrapalhar a eficácia da pregação. Amém. Não atrapalhar a eficácia da palavra. Então a gente não pode ser uma coisa aqui e outra coisa em casa. Isso é o que atrapalha muito. Muitas vezes. Filhos que chegam e dizem assim: eu queria que meu pai morasse na igreja, porque aqui ele é uma benção. Em casa ele é terrível. Isso muitas vezes é o que atrapalha. Porque aqui é fácil ser crente, gente. Esse ambiente aqui é fácil demais ser crente. Difícil é no trânsito. Quando leva uma fechada. Isso aí, eu vou dizer para você, eu estou revelando aqui. A glória que tu dá.
o tanto de domínio próprio que eu preciso exercer, contar até 10, lembrar do meu talão. Então eu sei que cada um tem uma área específica que a ferida dói mais. Mas a gente precisa tratar isso. A gente precisa melhorar isso. Amém. Amém? Para quê? Para que os nossos que estão juntos não sejam possivelmente contaminados com a nossa carnalidade. Isso. E ao invés de nós estarmos influenciando elas para a salvação, nós estamos afastando do Evangelho. Por quê? Por causa da nossa carnalidade. Da nossa falta de domínio próprio, muitas vezes. E no ambiente familiar é onde de fato se conhece. Onde muitas vezes se diz, ó a bênção lá no púlpito. Mas fora. Sabe por que muitas vezes no púlpito é uma bênção? Por causa da unção. É a unção quem faz. A unção está trabalhando ali na palavra, a unção está trabalhando na imposição de mãos, na cura, na manifestação de milagres. É a unção, gente. Agora, muitas vezes, o que é que acontece? Quando desce, a unção não está com a pessoa 24 horas por dia, não. A unção é para uma ação específica, para uma atuação específica. Por isso que, infelizmente, muita gente tem uma bênção, uma maravilha no púlpito. Mas quando desce, é uma desgraça. Por quê? Porque quando precisa do seu cristianismo para proteger o Evangelho, estraga. E muitas das vezes é no ambiente familiar. Então eu quero trazer para cada um de nós mesmo essa manhã, essa nossa responsabilidade que temos de levar essa palavra. Amém? Para os nossos familiares. E eu queria, para encerrar, para que a gente possa aproveitar esse tempo maravilhoso que é a nossa proposta de hoje pela manhã. Romanos 10, 13. Vai lá comigo. Romanos 10, 13. Diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é aquele que, porque faz parte de uma família, onde o líder da família é cristão e os outros não. Você é salvo por tabela. É igual basquetebol, que às vezes o cara faz a cesta de chuá, cai direto, né? Mas tem algumas cestas que precisa bater na tabela para entrar. Não existe salvação por tabela, gente. Tem que invocar o nome do Senhor para ser salvo. Tem que invocar o nome do Senhor. É uma responsabilidade nossa não atrapalhar esse processo. 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Você vê que é um processo? Como invocarão? Porque é todo que invocar o nome do Senhor. Mas como invocarão se não creram? Porque ele primeiro tem que crer para poder invocar. Mas como ele vai crer se eles não ouviram? Porque a fé vem pelo ouvir. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Entende que uma coisa está dependente da outra. Uma vai. É como o elo de uma corrente que precisa se fechar. E como pregarão se não forem enviados? Então, poderíamos pensar dessa forma. Pregação do Evangelho. Lembra, Jesus disse: a começar de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ok? Se a gente fosse fechando um zoom aqui na foto, que eu sei que a gente faz muito isso quando quer ver um detalhe na foto, a gente vai abrindo assim, ampliando, a gente vê o detalhe. Depois a gente vai voltando, né? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Ok? Partiu de um ponto, mas se espalhou. Mas digamos que a nossa Jerusalém seja a nossa família. É o nosso primeiro ponto de pregação. Você não precisa ser colocado um dia, num lugar que é um ponto de pregação para pregar o Evangelho. O seu primeiro ponto de pregação é a sua família. Então não atrapalhe o processo. Porque eles precisam invocar, mas para invocar eles precisam crer. Mas para crer eles precisam ouvir. Para ouvir você tem que pregar o Evangelho. Tudo está conectado.
Amém? Você agradece a Deus por essa palavra? Pai, nós te damos graça por essa oportunidade que nós tivemos de ouvir de você. Nós não queremos nos esquivar de estarmos orando pelos nossos, de estarmos cuidando dos nossos, mas nós também não queremos impedir ou atrapalhar a eficácia da tua palavra. Nós queremos ser os primeiros a pregar a palavra para aqueles que estão na nossa casa, na nossa família. Pregar com a nossa voz, pregar com as nossas atitudes, pregar com a nossa influência. Em nome de Jesus. Senhor, te pedimos sabedoria para sabermos lidar com toda e qualquer situação difícil na nossa casa. E nós declaramos sobre os nossos, essa palavra vai alcançar a vida deles. Essa semente vai frutificar e eles vão invocar o teu nome e serão salvos, porque assim a tua palavra diz. E nós queremos estar cientes dessa responsabilidade no nosso primeiro ponto de pregação, que é a nossa casa. Nos dá sabedoria, nos dá ousadia, para que nunca venhamos a desistir de cada um deles. Assim eu oro e assim eu te agradeço em nome de Jesus. Quantos creem? Diga amém. Se você está aqui e ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você deseja fazer isso essa manhã, nós temos conselheiros aqui que podem estar orando por você. Então, se você está aqui e deseja fazer isso, alguém que quer ter o seu destino, né, eterno aí mudado, recebendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Alguém? Todos salvos? Amém. Se você está aqui, já fez Jesus como Senhor de sua vida, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo, queremos te dar essa oportunidade, desse revestimento de poder do alto. Então, se você está aqui e deseja ser batizado no Espírito Santo, nós vamos orar e você vai receber a plenitude do Espírito. Quantos desejam aqui nessa manhã? Todos cheios? Amém. Se você está aqui com alguma dor ou enfermidade, queremos orar por você. Eu peço que você fique de pé, se você está nessa condição. Não volte para casa nessa condição, porque a unção quebra todo o jugo. E nós vamos declarar, e essa condição vai ser mudada agora. Então, alguém deseja oração por cura? Todos curados? Todos cheios e todos salvos. Eita maravilha! Então eu queria agradecer aí a oportunidade. Glória a Deus.